Vê uma que eu queria jogar na mesa aqui que eu acho bacana também, que é a ideia de fraude. Como é que isso pode trazer para a gente uma diminuição de fraudes? Porque quando se fala em fraude, não é só na fazenda que você tem o benefício, mas para o laticínio também é uma coisa muito importante, né? Quais são as fraudes normais que acontecem? Água no leite. Essa é a mais comum. É o mais comum, né? Muitas vezes o cara esquece, tem uma goteira bem em cima do tanque e vai acontecer, vai estar água no leite. Tem a goteira bem em cima do tanque. E às vezes a produção conjunta também cria peixe, cria vaca, às vezes mistura, né, o cano na hora. Tem uma coisa muito comum também que acontece realmente sem culpa do produtor, que ficam resíduos e não são drenados no equipamento de ordenha. Gente, às vezes a gente descobre 3 litros de água que está no sistema acumulado que não foi drenado. Então o equipamento de ordenha às vezes contribui para isso também. Muitas vezes não é culpa do produtor. Então tem que fazer uma drenagem depois de lavar o equipamento de ordenha ou antes de usar, fazer essa drenagem com vácuo. É você que já está acostumado a botar uma aguinha no leite, já passou a desculpinha que você vai dar pro já deu a laticínio. dica. Entendeu? Corta. Os laticínios não vão gostar disso. Né? Hashtag fica a dica. Não, mas não é que se você coloca os 3 litrinhos lá, vai acusar do mesmo jeito e você vai ser penalizado Quer da saber mesma forma, uma, né? mais uma coisa? A questão hoje de que tipo de leite. Nós temos a certificação do A2A2, nós estávamos conversando sobre isso, né? Uhum. O que acontece? Se eu estiver monitorando a vaca e eu sei a hora que ela ordenhou, eu sei quais as vacas foram colocadas naquele tanque. Se entrar uma que não faz parte, porque ela está identificada, aí configura fraude. Uhum. Porque ela não era aquela para ser ordenhada naquele momento. Não sei se é assim que acontece. Sem dúvida, né? É perfeitamente possível de utilizar essa tecnologia para chegar nesse nível de monitoramento e assegurar para o consumidor que ele está tomando leite A2A2, né? Então a tecnologia pode ser utilizada para isso. Mesma coisa, brinco na orelha da vaca, pega a sequência que as vacas entraram. Se entrou uma vaca 1 e entrou outra 2 atrás dela, tá errado, Sensor né? Contaminar o leite. Né? Vaca, sensor de produção, que tá, quantos litros de leite está saindo daquela vaca, quantos litros de leite está entrando no tanque e quantos litros de leite saiu na hora de ir para o caminhão. Então tu tem todo o trajeto do leite até chegar no laticínio. E isso é importante para todo mundo, né? Ainda mais no mundo que você tenta trazer o leite para deixar de ser commodity, tentar agregar algum valor nele. Ontem, por exemplo, assim, só por acaso, ontem eu fui comprar leite, tem um leite que eu gosto muito aqui, que é um leite tipo A. Tava R$ 9,90 o litro. Barato, é barato. E aí você imagina que o pessoal fala que não tem como agregar valor no leite. Imagina todo mundo nessa crise toda e ele vendendo leite a R$ 9,90. Eu achei isso uma coisa impressionante. Mas também vem muito dessa ideia de que você consegue provar aquilo que você faz. E nessa linha, voltando para o nosso assunto, igual bem-estar animal. Então, bem-estar animal tem que fazer sombra, você tem que fazer tudo certinho e tal, mas como é que você garante que o animal, que é de fato quem tem que ter o bem-estar, ele está bem com o monitoramento, não é isso? Você consegue saber se o animal está realmente confortável e conseguindo ser produtivo ou não através dos temperatura colares, do ambiente que ele está, temperatura do animal, se o ventilador ali desculpe, fugiu o nome, do composto está atendendo ali, se está na velocidade correta, ajusta a velocidade, aumenta, não. Então hoje com atuadores e com sensores é possível fazer. Mas por que não tinha isso antes? Será que não existia essas coisas antes? Sempre teve sensor, sempre teve atuador. Inteligência artificial já tem há 40 anos. Por que agora que estão falando tanto nisso? É que agora as coisas são viáveis. Agora tem muita gente trabalhando e desenvolvendo. Quando tem muita oferta, o custo baixa. Então agora a gente tem acesso a essa tecnologia com mais viabilidade e torna possível que todo produtor possa ter também na fazenda. Porque hoje nós estamos com uma oferta muito grande de sensores a custo de boa qualidade e a custo bem baixo para que possa chegar na mão de todo mundo. Por isso que hoje tem até roupa com sensores. E eu acho legal, por exemplo, igual uma coisa que eu acho também, que é o seguinte, você conseguir mensurar aquilo que você acostuma ao longo do tempo. Exemplo, quando você trata de ordenha e você fala das borrachas, você fala da teteira, por exemplo, né? A pessoa fala, mas não rachou, não está áspera por dentro, minha teteira está boa, mas ela perdeu a elasticidade. E você, ao longo dos dias, você não percebe que você está demorando mais para ordenhar. E a partir do momento que você começa a mensurar isso, ela te mostra, ó, tá certo, não rasgou, rasgou na verdade já está na tragédia absoluta, né? Ela continua lisa, ela não rasgou, mas você pode perceber que você está demorando mais a ordenhar. E que é coisa pior no mundo, numa fazenda, do que você gastar tempo
sacando teteira de vaca? O pneu tá careca, deslizando na chuva ali, mas não, ainda tá ali, não estourou. Inclusive, o alemão ele diz assim, minha ordenhadeira é tão boa, tenho ela há 5 anos e nunca toquei o teteira. Nunca toquei o teteira. Nossa Senhora. Porque nunca rachou a teteira. Mas é o seguinte, no dia que o produtor troca a teteira, aumenta a produção de leite. Pode fazer esse teste. Ele tem igual o pneu do carro, vai ter mais aderência, aumenta a produção por causa da força de colapso, da pressão diastólica e aumenta a produção de leite. E isso é visível. Ele está numa produção, troca a teteira, aumenta a produção. Isso significa que ela já estava vencida. E aí tem 2.500 ordenhas ou 6 meses, tem os produtos químicos que agridem as teteiras e é a única peça que encosta na vaca. Nós estamos falando de biomecânica, né? Mas a peça que encosta é a teteira. Eu posso monitorar isso também, se trocaram ou não as teteiras. Isso é possível com sensores. Então, tu imagina, o produtor já começa a dar o alerta, já era para ter trocado a teteira. Normalmente a gente não lança o dia que foi trocado, mas deveríamos ter lançado no nosso planejamento lá a troca automática. Na verdade, isso deveria ser uma exigência, já é alguns laticínios. A teteira vai, o produtor queira ou não, chegou lá na data, tem que trocar. Isso vai influenciar muito na produção e na qualidade do leite. Um dia me deram esse exemplo, eu morava em Goiás ainda, eu achei, o que é mais ou menos nessa linha sua, que eu achei muito interessante. Falou assim, ó, imagina uma fábrica que trabalha com qualquer coisa que precisa de parafuso. E a pessoa que está dentro da fábrica, ela sabe montar o que ela precisa, mas ela não controla o parafuso. E existe uma empresa que controla o parafuso que está do outro lado. Então você tem uma gaveta, o negócio é mais ou menos por aí. Você tem uma parede com a gaveta. Se você empurra a gaveta para dentro, ela aparece para quem está de trás. Se você puxa, você consegue enxergar. Quem enxerga para trabalhar, ele não quer saber quantos parafusos tem lá dentro. Ele tem que ter certeza que o parafuso está lá. Então, essa ideia de que você tem a teteira, você não precisa se preocupar quando trocar a teteira. O dia que tiver que chegar, ela chega para você porque você sabe que está na hora de trocar. Assim para todos os outros produtos que são assim corriqueiros, né? Uhum. Eu imagino isso muito, uma ideia de antibiótico, por exemplo. Olha, eu sei que usa muito esse anti-inflamatório ou esse antibiótico, então você tem no seu almoxarifado aquela quantidade específica e automaticamente, à medida que aquilo vai acabando, tem alguém que já chega com o kit para ter certeza que nunca vai faltar. Que você não vai ter que sair desesperado no domingo, 7 horas da noite, para tentar achar algum lugar aberto que o seu Zé vai abrir para você porque ele é seu amigo, para você conseguir ter um medicamento ou pior. Às vezes você nem fazer o tratamento no animal e piorar a situação, né? Então, esse tipo de controle, que às vezes você faz com IoT ou não, eu acho muito importante da gente ir agregando isso na fazenda ao longo do tempo, né? Na teteira tem um sistema que monitora se a teteira está rasgada ou não. Normalmente o produtor não vê. Ele está ordenhando, não está ordenhando aquele teto, fica leite residual, ele não percebe, leva alguns dias até ele descobrir. Nós temos um sensor que monitora isso. Se a teteira rasgou, já vai ter problema na ordenha. Aquele teto pode ter mastite, vai ter um problema grave ali, não vai ordenhar completamente. Então a gente já tem um alerta nesse sentido, se ela tem esse problema. Então é uma nova tecnologia aí que está à disposição já no mercado.